Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Eu estava meditando sobre aquela experiência de Neemias. Você lembra bem a história da reconstrução das muralhas, não é? Em que Neemias ele recebe a notícia quando pergunta como estava Israel, sua terra, seu povo. E as pessoas dizem a ele: você não está sabendo? Derrubaram os muros, queimaram os portões, o povo está com a moral destruída e abalada. E quando Neemias ele recebe a notícia dessas ruínas, ele se abate de uma forma profunda, ele se entristece. E ele começa a orar a Deus, e ele começa a jejuar, a se humilhar diante de Deus. Porque ele não podia aceitar aquela situação. E você deve conhecer bem essa história, que ele pede ao rei que lhe ajude, e lhe envie de volta a sua terra para que ele possa reconstruir aquela cidade. E há um momento nessa história que eu considero de muito significado e valor e importância para mim, para você, para todos nós. Que foi o momento em que esse homem chamado Neemias, finalmente, depois de clamar e de chorar e de se contristar perante o rei, a quem ele servia como copeiro, e o rei, assim ser movido por Deus para enviá-lo à sua terra, ele começa a caminhar por sobre aquelas pedras, por sobre aquelas ruínas do que antes havia sido as muralhas de Jerusalém. Os portões queimados, pessoas abatidas com o olhar entristecido por todos os lados, um povo vencido, derrotado. E Neemias entra naquele lugar, evidentemente ele foi movido por Deus para isso. Desde o momento em que ele ouviu a história, em que ele teve conhecimento daquelas ruínas, daqueles destroços, daquela desgraça toda que se abateu sobre aquele povo, ele não conseguia se conformar, ele não conseguia dormir direito. E ele chorava, e ele clamava, e ele suplicava, e finalmente agora ele está lá. E ele começa a andar sobre aquelas ruínas. E eu quase que posso ver esse homem andando por sobre aquelas pedras,
aquelas ruínas, poeira espalhada por todos os lados. E ele se agachando e pegando um pedaço de madeira, um pedaço de uma pedra partida e olhando tudo aquilo. Porque essas pedras e essas madeiras queimadas e destroçadas traziam uma representação muito grande. Não se trata apenas de pedra, não se trata apenas de madeira, de poeira, de argamassa, mas se trata da moral de um povo, se trata de uma aliança entre um homem e Deus, entre uma nação, entre um povo e Deus, que havia sido destroçada, que havia sido queimada, que estava em ruínas. E Neemias estava ali andando sobre aquelas ruínas com o desejo de restaurar. Mas é claro que eu e você sabemos que esse desejo ele é semeado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Restituição, restauração, nascer de novo. Coisas velhas que ficam para trás, eis que tudo se faz novo. Do velho se faz novo. São expressões que costumeiramente você lê nas Escrituras Sagradas. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos, pelo devorador, pelo migrador, pelo cortador. Enfim, quando nós passeamos pelas páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos um material rico de expressões como estas, do desejo de Deus em fazer as coisas novas no velho. Ele é o oleiro, lembra disso? Ele falou com aquele profeta Jeremias. E ele disse: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E ao invés dele ouvir, como estava acostumado, não é, a voz de Deus revelando algo a ele começa a se interter olhando o trabalho daquele oleiro. Ele pegava o barro e daquela matéria sem vida, sem graça e sem muita utilidade, ele junta água, ele põe na roda e gira e começa a dar forma com suas mãos. E Deus então ministra no coração de Jeremias e diz a ele assim: assim sois vós em minhas mãos, como barro é na mão desse oleiro, e eu dou a forma que eu quero. Então, nós começamos a descobrir uma característica importante na personalidade de Deus. Porque é muito bom para nós sabermos que estamos lidando com uma pessoa, não é uma fumacinha, um ser espiritual, brilhoso no universo que não tem sentimentos, pensamentos ou coisas do gênero. Nós estamos falando de uma pessoa, a pessoa do Deus bendito, o Criador dos céus e da terra, e que fez o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. Então, caminhando pelas páginas das Escrituras Sagradas, nós começamos a desvendar mistérios, a descobrir características da personalidade deste ser todo-poderoso, que é o desejo de restaurar, de chamar à existência, de criar, de devolver valor,
de restituir utilidade ao que perdeu completamente o sentido. Você deve se lembrar, é claro, da velha história de Adão e Eva. E você se lembra bem que eles tinham tudo que se possa imaginar. Adão, criado à imagem e semelhança do próprio Deus, sua pele não iria enrugar, seus olhos não perderiam a capacidade de enxergar com clareza, ele não iria envelhecer jamais e jamais iria morrer. Não pegaria uma gripe, uma dengue ou coisa qualquer, nenhuma enfermidade podia se abater sobre o seu corpo. E ele habitava num jardim lindíssimo, não é? Até hoje nós vemos paisagens maravilhosas. Jesus chamou a atenção para o lírio do campo, para que as pessoas pudessem atentar para a beleza daquilo que o Criador faz. Eu fico imaginando como seria esse jardim, quão maravilhoso seria esse ambiente agradável aos olhos, não é? Aquele ar puríssimo, aquele perfume das flores, enfim, os pássaros e todos os bichos. Tudo Deus fez para o homem, não é? E você conhece bem aquela história que Adão e Eva acabaram cometendo uma estupidez terrível e foram iludidos por Satanás. Ou seja, eles caíram no canto da sereia e acabaram pecando. Perderam o direito de viverem naquele lugar, foram banidos de lá. Mais do que isso, porque na verdade Deus havia dito que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. O diabo, é claro, como aquele que mutila a palavra de Deus, ele faz isso até o dia de hoje. Ele tentou fazer isso com o próprio Filho de Deus, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Satanás teve a audácia de no deserto tentá-lo com a própria palavra. Você conhece isso melhor do que eu. E então Adão e Eva foram iludidos e eles pensaram que não iriam morrer, não, e que na verdade Deus estava com medo de que eles abrissem os olhos para conhecerem também o mal, porque eles conheciam apenas o bem e não conheciam o mal. E aquela árvore, aquele fruto, iria abrir o entendimento dele para que eles pudessem compreender também o mal. E o diabo disse: vocês não vão morrer, vocês serão como Deus, porque Deus ele não conhece só o bem, Deus ele conhece o bem e o mal. Na verdade foi ele quem fez o bem e o mal, a luz e as trevas, porque ele criou seres com livre-arbítrio e por isso ele criou a possibilidade da existência do mal. Ele é o único criador, não há outro além dele. E ele está com medo que vocês sejam como ele. E eles comeram. Sabe? Essa é uma grande arma, diga-se de passagem, que o diabo se utiliza, que é a ganância. Você entende isso? A ganância por poder, a ganância por status, a ganância por grana. E ele incita isso no coração das pessoas. Desde o jardim do Éden. Vocês vão ser como Deus, vocês vão subir de patamar, de hierarquia. Aí foi aquela desgraça total. Você conhece a história. E como tentando botar a culpa no outro, aquela coisa toda. Mas foram banidos de lá. E entraram no processo de falência. Entraram no processo de morte. Não foi uma morte instantânea. Mas a partir de então eles começaram a morrer, a envelhecer. A doença começou a tomar conta do corpo deles, a pele começou a enrijecer, envelhecer, os ossos foram enfraquecendo, eles começaram a entrar num processo de morte, e a raça humana estava debaixo agora de uma maldição, que é a maldição da morte, que é a maldição da separação daquilo que Deus havia feito e que Deus havia criado. O
que eu acho interessante é que Deus, ele poderia ter dito assim, bem, não deu certo. Esse Adão foi um fracassado, um covarde, um banana. Ele foi dar ouvido à voz da mulher dele. Veja a desgraça que ele trouxe aqui. Não é? Porque mesmo se a mulher dele tivesse falhado, errado, pecado, como aconteceu com Eva, mas ele não desse ouvido à voz dela, eu faria uma outra auxiliadora para ele, não iria deixá-lo sozinho de forma alguma. Eva morreria e eu tirava outra costela. Mas ele deu ouvido, maldita a terra por tua causa. Deus não disse assim, bem, esse não deu certo. Ele falhou, ele foi um covarde, ele foi um banana, ele não me deu ouvidos. Eu vou criar um outro Adão, mais aperfeiçoado. Essa experiência valeu, e agora eu vou criar um outro em outro planeta. Não quero nem mais isso. Eu não quero. Mas eu vou criar em outro lugar no universo. O universo é vasto, fui eu que criei todas as coisas. Vou procurar um outro planeta boiando por aí. Quem sabe eu nem me lembro mais de tanta coisa que eu criei. Vou procurar um outro planeta e ali vou formar todas as coisas. Não, ele não fez isso. No momento da queda desse homem, Deus traça um plano de restituição. Deus traça um plano de restauração. Deus traça um plano de erguer das cinzas, de levantar do pó. Sabe, meu irmão e minha irmã, é por isso que a palavra de Deus diz que o cair é do homem. Ou seja, cair, pecar, cair em desgraça, cair em desonra, cair em depressão, em tristeza profunda. Isso é coisa que procede do homem. Mas o levantar, erguer das cinzas, fazer coisas novas, a mão do oleiro no meio do barro para dar sentido àquela podridão, isso é coisa de Deus. Missionário, então eu posso ter esperanças? Claro que pode. Talvez você seja alguém que caiu em desgraça, em desonra, de forma e de maneira que ninguém dá mais valor nenhum para você. Só te jogam pedras e tecem comentários sobre a desgraça em que se encontra a tua vida. Em todos os aspectos eu me refiro. Eu tenho certeza absoluta que existem milhares de pessoas ao alcance da minha voz, e essa é a razão pela qual o Espírito Santo trouxe essa palavra nesta manhã ao meu coração para ministrar. Ele trouxe essa semente para que eu lance como um semeador, e ela há de encontrar milhares de terras férteis. Ou seja, milhares de pessoas que estão assim, que ninguém dá mais valor algum, que elas foram enganadas, que elas caíram no canto da sereia, elas foram iludidas como aquele rapaz, o filho pródigo da parábola, e agora estão na lama dos porcos. Sabe, essa história criada pelo mestre, a parábola do filho pródigo, mostra essa característica do pai. Sabe, o irmão mais velho não estava nem aí, meu irmão, e essa é a grande verdade. Se ele pudesse, ele ia lá e afogava a cabeça do garoto logo na lama, para eliminar qualquer possibilidade dele voltar para a fazenda, depois de ter gasto toda a parte dele nas orgias, nas festas, comprando joias para as mulheres, vestidos e pagando a conta nos botequins e nas tabernas para os seus amigos. O irmão mais velho não estava nem aí, mas o pai todos os dias olhava para o fim da estrada, aguardando o retorno daquele garoto, aguardando o momento que ele recobrasse os misos, aguardando o momento que ele saísse da lama. E de fato o garoto saiu da lama, porque um dia ele disse: o que eu estou fazendo aqui nessa porcaria de vida? O que eu estou fazendo? E é na maior força da expressão, porcaria mesmo, porque ele estava na lama dos porcos. O que eu estou fazendo nesse lugar? Porque o dono desses porcos
porcos, nem sequer comida que eu dou para eles, ele me deixa comer. A minha vida é uma desgraça, é uma miséria. Eu vim parar aonde o diabo queria. Eu tinha tudo na casa do meu pai: honra, vestes cheirosas, luxuosas, porque meu pai é rico. Eu tinha joias, a melhor comida, o melhor almoço, o melhor jantar, o melhor café da manhã, as melhores roupas de cama, o amor do meu pai. Eu fui enganado, eu fui iludido, eu troquei isso tudo e agora eu estou nessa lama terrível, fedendo a porco. E o meu valor é menor do que o de um porco, porque eu não posso comer nem o que eles comem. E aí o garoto levantou a cabeça e disse: eu vou sair dessa coisa. Eu vou sair dessa lama e vou embora desse lugar. Eu não vou morrer enterrado nesse lamaçal. Mas eu vou embora. E eu vou para a casa do meu pai. E eu vou chegar na casa do meu pai e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei. Eu fui um estúpido, um ignorante, eu errei, eu perdi tudo, pai. Perdi tudo. Gastei tudo com festas, joias, vestidos. Eu fiz a maior besteira da minha vida. E eu acabei na lama de porcos, pai. Mas antes que eu morresse lá, junto com aqueles porcos, eu tomei uma decisão de vir. De te pedir perdão, de reconhecer o meu erro e pedir que o Senhor me receba na tua casa, pelo menos aí como um dos teus empregados. Porque até os teus empregados têm uma vida melhor do que qualquer pessoa que está lá fora. E o pai nem quis saber, meu irmão. Quando aquele garoto chegou no final da estrada com esse discurso ensaiado, o pai nem ouviu o que ele quis dizer, mas correu e o abraçou e o beijou e chamou os seus servos, mandou preparar um banquete enorme. E o garoto foi tomar banho, vestes luxuosas foram dadas, um anel em seu dedo representando a aliança perdida, novas sandálias, uma grande festa, porque ele estava morto e voltou a viver, porque ele estava perdido e ele foi achado. Sabe, Jesus, nessa história que ele criou, ele está mostrando muitas coisas. Ele mostra a indiferença do filho mais velho, que representam muitas pessoas ao nosso redor. Ele mostra a ilusão desse mundo, as falsas amizades, os falsos amores, as falsas paixões que duram enquanto a grana dura. Ele mostra o que o diabo quer de fato na vida da pessoa, que é levá-lo à lama dos porcos, e é isso que ele deseja. E ele mostra a restauração. E ele mostra o que Deus faz. E ele mostra que Deus não desiste de sua criação, mas que ele restaura todas as coisas. Sabe, quando Moisés começou a escrever as revelações sobre o princípio de todas as coisas, Deus o instruiu a escrever. E ele começa a rabiscar em algum papiro com carvão as escrituras sagradas, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vírgula. Mas a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja divisão entre as águas, haja isso, haja aquilo, hajam as plantas, os pássaros, os animais, e Deus começou a criar. Sabe, como um pintor diante de uma gigantesca tela do universo, ele começa a pintar uma aquarela e a dar sentido àquilo que não tinha forma e era vazio, olhando no universo. Alguns estudiosos da Bíblia creem, e eu os acompanho nessa fé, de que entre o verso 1º e o 2º existiram milhares de anos e milhares de acontecimentos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o 2º verso diz: e a terra era sem forma e vazia. Ora, então
Então nós perguntamos, mas Deus criaria algo, mesmo que seja um planetinha qualquer como a Terra, boiando nesse universo gigantesco? Deus criaria algo sem forma e vazio para quê? Pensa bem. Não, ele não criaria. Algo havia acontecido e nós podemos facilmente imaginar. À medida em que conhecemos as Escrituras Sagradas e a história de Lúcifer. Sim, este que era um querubim da guarda do louvor de Deus e se rebelou contra o próprio Altíssimo e quis atrair a glória que é devida unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Ele quis atrair para si, porque ele foi criado com grande formosura e beleza e grande inteligência e capacidade, abaixo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava Lúcifer. E a Bíblia diz que Deus o baniu de lá, o lançou fora profanado. Ele e um terço dos anjos criados por Deus e que foram convencidos por Lúcifer que um outro caminho estava aberto para eles andarem, uma outra opção de vida, que eles não eram obrigados a adorar a Deus, mas que Lúcifer estava propondo um outro caminho e deve ter proposto a eles uma hierarquia maior para servi-lo. Foram todos eles banidos. E você pode perguntar: banidos para onde, missionário? Banidos para esse planeta que boia no universo chamado Terra. E eles fizeram desse lugar um covil de salteadores, um buraco de rato, um esgoto a céu aberto. Por isso esse planeta se tornou sem forma e vazio. E Deus olhou para isso e disse: olha, Satanás, você fez isso aí. Eu te bani e te lancei profanado nesse lugar chamado Terra, e você fez disso um esgoto a céu aberto. Eu não aceito. O universo é meu. Eu criei tudo que existe. Tudo que os olhos podem ver e não podem ver, eu sou o criador do universo. Mas eu não admito nem esse pontozinho pequeno chamado Terra boiando no universo que seja sem forma e vazio. Eu vou mudar isso agora. E você, Lúcifer, você foi banido da minha presença porque você queria ser como eu. Mas eu vou te dizer uma coisa: aí, nesse esgoto a céu aberto, aí, nesse buraco de rato, aí, nesse covil de salteadores onde você, Lucifer, está aí com os anjos caídos, eu vou mudar todos os aspectos desse planeta e eu vou colocar para reinar nesse planeta um novo ser criado à minha própria imagem e à minha própria semelhança, e ele vai dominar sobre a terra. É a coisa séria. E se a gente pegar esse gancho, podemos falar durante 2h30 sem parar sobre esse assunto. Foi aí que Lúcifer entrou em uma espécie de acordo com a serpente, o animal mais esperto de todos os eles. E ele subiu naquela árvore e conversou com a mulher. E aí vem toda essa história. Mas veja isso. Veja que Deus é um Deus de restauração. Ele não desiste, ele não larga fora, ele não lança fora. Ele restaura, isso está no ser dele. E quando o homem começa a morrer, imediatamente ele traça o plano de restituição, de restauração da sua obra. Seria fácil para ele pegar aquele planeta na mão, amassar ele, jogar para o nada, para o lixo do universo, para a desexistência, e criar um novo ser em outro planetinha qualquer no universo. Mas ele fez algo extraordinário. Ele disse: eu vou descer do meu trono, da minha glória, e eu vou tomar a forma de um homem.
lá nesse planeta. Eu vou tomar a forma para restituir a esse homem o que o diabo roubou dele. A glória e o domínio de todos os reinos que eu entreguei a esse homem que o diabo roubou nesse jardim. Eu vou tomar a forma humana e vou restituir a esse homem, porque eu próprio pagarei um preço pela maldição. O homem está sobre a minha maldição de morte, e eu não posso mudar isso. Eu dei a minha palavra e eu não volto atrás a essa palavra. Eu não sou homem para mentir, e nem filho de homem para voltar atrás de uma palavra dada. E o homem está debaixo de uma maldição. Eu não posso voltar isso atrás, mas eu vou lá pagar o preço. Eu vou lá pagar o preço. E eu vou derramar o meu sangue com o homem, para que através do meu sangue inocente, pois só o pecador pode morrer, o salário do pecado é a morte, mas eu não irei pecar, e então derramarei o meu sangue, eu vou morrer naquela cruz, lugar de maldição, pois a morte de cruz é considerada uma morte maldita. E para que ele pudesse morrer, seria necessário haver pecado, e então o pecado da raça humana, desde Adão, o último homem que existiu nessa terra, o pecado da raça humana veio sobre ele. E ele morreu. E eu morreu por todos, para que todos possam viver. Você está vendo isso, irmão? Que restituição maravilhosa. Lá naquele jardim, Deus disse: do ventre da mulher vai nascer um homem, ele próprio, que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Tu lhe ferirás o calcanhar, haverá grande sofrimento, grande dor, grande zombaria, mas os pés que tu vai abocanhar e vai ferir, vai te esmagar a tua cabeça. E Deus mata dois animais e arranca o couro deles fora. Ensanguentado ainda cobre o homem, e ensanguentado ainda cobre a mulher, e os reveste. E eles tiram aquelas folhas que eles estavam cobrindo a sua nudez, estavam envergonhados, haviam descoberto o pecado, e Deus os cobre, mostrando que não haveria meio de tapar a vergonha, de tapar o pecado, de ocultar a iniquidade dos olhos de Deus. Não há nada que possamos fazer a não ser pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus sendo derramado por nós, esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, e sermos revestidos por ele. Aí Deus não pode mais ver os nossos pecados. Eles serão apagados e lançados no mar do esquecimento. E é justamente nessa hora que você está pensando: ué, missionário, eu pensei que a mensagem seria sobre Ezequiel. Pensou certo. Eu não me esqueci, não. É sobre ele mesmo. Sobre Neemias, sobre Adão, Eva, sobre Jacó, Abraão, eu, você, nós, Nicodemos, sobre o Deus Todo-Poderoso que não desiste de nós e nos restitui. Deus pegou Ezequiel e colocou ele no meio de um vale de ossos secos e mandou que ele examinasse aqueles ossos. Sabe, meu irmão e minha irmã, essa palavra, ela é para você, ela é para mim. Eu sei, eu tenho convicção do Espírito de Deus que milhares de pessoas ao alcance da minha voz estão assim. Como Neemias sobre as ruínas. Como Adão e Eva despidos da glória e da aliança com Deus. Como Nicodemos, apenas com conhecimento formal e intelectual das coisas que dizem respeito a Deus. E Deus mandou que ele examinasse aqueles ossos e perguntou como eles estão. Veja, examine, agache.
Apanhe na mão, olha bem, veja o estado em que se encontra. Podem acaso esses ossos voltarem a viver? Meu irmão, minha irmã, seria mais fácil se Deus perguntasse a ele: olha, você acredita que eu posso trazer do nada? Do nada. Assim como eu fiz lá no deserto para o povo hebreu, que eu trouxe do mar codornizes para encher o bucho deles, até sair pelo nariz. Ou seja, até o que não existe vem à existência pela minha ordem. Você crê nisso? Então eu vou trazer do vento um exército. Seria mais fácil. Mas ele mandou me examinar os ossos. Eu vou restituir. Eu vou mudar essa coisa que está estragada, está corroída, está carcomida, está apodrecida. E eu quero que você veja o estado em que se encontra, Ezequiel, porque essa é a minha personalidade, é assim que eu vou agir. Eu não vou deixar esses ossos ressequidos testemunhando de desgraça, testemunhando de morte, de falência. Não, eu não vou deixar. Assim como eu não deixei esse planeta boiando no universo, sem forma, vazio, sem sentido, eu sou o oleiro, eu pego barro e dou forma. Examine esses ossos agora e veja o estado em que se encontram. E eu te pergunto, você crê que eles podem voltar a viver? Ezequiel olhou para o céu, olhou para os ossos, olhou para o céu, olhou para os ossos, disse: Deus, não tem nenhum sinal de vida, nem nervo, nem bicho. Nem bicho caminha aqui, porque estão ressequidos pelo sol. Pois então estende a tua mão e profetiza a esses ossos, e diga a esses ossos secos, ouvi a voz do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Farei vir sobre vós nervos, tendões, carne, olho, cabelo, rins, fígado, baço, coração, artéria. Meu irmão, a coisa séria e é maravilhosa demais. Essa é a palavra profética sobre a tua vida, como Neemias caminha sobre as ruínas da tua vida agora. Como o filho pródigo examina a lama dos povos, esta porcaria de vida que você se encontra, examine os ossos e saiba que Deus vai mudar esse quadro. Deus vai restituir, e Deus vai restaurar, e Deus vai fazer tudo novo, meu irmão e minha irmã, em tua vida. Deus vai mudar todas as coisas. Deus vai transformar todas as coisas. Você crê nisso? Então, pela força e pelo poder do Espírito Santo, aí onde você está, erga a tua mão sobre o vazio que é a tua vida, sobre esses ossos secos da tua família, do teu casamento, da tua vida financeira que está em desgraça, da tua saúde que já te condenaram à morte, não tem jeito, você traz um câncer no teu corpo, você traz um vírus da AIDS, você traz uma doença mortal. Estende a tua mão e profetiza a palavra para que essa doença, essa miséria e essa desgraça ouça a voz do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que restitui a você. E em lugar de vergonha, você vai viver duplicada honra. Ao invés de vestes de desgraça e de lamento, Deus coloca sobre você vestes de louvor e de adoração. Receba a tua cura, receba a tua libertação e receba uma nova vida em nome de Jesus.